para sermos felizes em 2015, apesar de tudo o que vem por aí. A gente não sabe, não é verdade? Como é que a gente vai saber o que vem por aí? O que o ano de 2015 nos reserva? Mas a gente começa hoje uma série de mensagens que vai tratar justamente de um tema central que é a felicidade e que é possível sim nós sermos felizes durante o ano de 2015, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, o que ele vai nos trazer. Amém? Hoje, que é uma introdução, próximo domingo, dia 18, para sermos felizes em 2015, apesar das circunstâncias. Aí no dia 25, apesar das pessoas. No dia 1º de fevereiro, da crise financeira. E do dia 8 de fevereiro, dos imprevistos. Vamos aproveitar esse comecinho do ano, irmãos, para ajustarmos algumas coisas aí na nossa vida. Porque janeiro, irmãos, janeiro é uma época boa para quê, né? Para aproveitar a vida, para descansar, não é verdade? E entrar aí nos movimentos, nas viagens, não é verdade? É tempo de agitação ou não? A irmã Ângela falou que é tempo de descansar, né? Mas eu queria que a gente pensasse que janeiro não é muito tempo assim de aproveitar a vida. Pelo menos eu tô aprendendo isso, né? A gente vai ficando mais experiente, né? A gente vai aprendendo que de repente, janeiro, irmãos, é uma época muito boa para a gente pensar na vida. Na verdade, para mim, no meu caso, lá no meu caso, é a melhor época do ano para poder fazer isso. Porque lá no meu trabalho, vocês sabem que eu trabalho logo com a Sil, janeiro vai chegando ali no meio de dezembro, o telefone para de tocar, ninguém liga mais, os clientes não ligam mais. E você olha lá na caixa de e-mail, não tem nada, só tem spam. É só spam, né? Só coisa, aquele monte de oferta de tudo quanto é lado, de tudo quanto é coisa. E não vem nenhuma mensagem, não é verdade? Aquela calmaria, aquele silêncio. E aí você sai na rua, e aí você vê os vizinhos, começam a sumir. Ninguém aparece mais na rua, os carros não estão mais lá. Mas ruim mesmo é quando você pega a marginal e a marginal está vazia. Não é? Não é verdade? É estranho, a gente passa mal porque a gente pensa assim, cadê todo mundo? Todo mundo foi viajar e eu fiquei, né? Sabe aquela sensação de que não tem ninguém aqui, aquela cidade vazia, aquele silêncio. Às vezes a gente quer entrar no movimento, quer sair, quer viajar também, a gente fica até com medo. Mas já tem um tempinho, irmãos, eu queria até dizer para vocês, que eu venci isso, Hoje eu lido bem com isso, Eu prefiro, gastar esse começo do ano para refletir, para avaliar. Não é que eu estou com inveja de quem está viajando, não, Quem está viajando e ainda está viajando, tá tudo bem, Não tem problema, não é pecado nenhum, as pessoas estão viajando. E eu lembro também que quando eu era criança, eu gostava de aproveitar todos os dias das férias. Eu estava até lembrando com esses dias lá, a gente estava conversando sobre a infância, a gente vai lembrando. E a gente passava as férias lá na casa da minha avó, em Minas Gerais, em Araguari. Eu lembro que a gente ficava de férias da escola num dia, no outro a gente já queria ir para lá, Então era dezembro e janeiro inteiro lá na casa da minha avó. E a gente ficava lá até o último dia. Último dia. Chegava aqui, saía de lá no domingo para começar a estudar na segunda, E não tinha problema, a gente retomava a vida naquela correria. E eu lembro que a única sensação que eu tinha era de que, quando eu chegava, vai começar, e só em dezembro de novo eu vou para a casa da minha avó. A vida só vai acontecer mesmo em dezembro e em janeiro, nas férias. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Era tudo um intervalo, porque a vida acontecia em dezembro, janeiro. E aí eu ficava pensando, esse tempo não passa, vai demorar para passar?
só em dezembro de novo. E aí a gente ficava doido para passar o tempo, porque era um intervalo. A vida mesmo acontecia nas férias, né, quando a gente podia aproveitar. Só que aí o tempo foi passando, né? A gente percebe que não é assim, né? Com criança é assim, quando a gente é criança, o mundo está em torno da gente, né? Tudo gira ao nosso redor, tudo espera pela gente. As coisas estão prontas, a gente não precisa se preparar para nada. É assim, com criança é assim, é maravilhoso, é bom demais a gente ficar nessa faixa, né? Mas o problema é que a gente cresce e a gente percebe que não é bem assim, né? Nós precisamos, irmão, o que acontece é que a vida sim está em movimento, constante movimento, o tempo todo, e ela exige de nós, irmãos. E ela vai exigir em 2015 muitas decisões. Cada dia nós vamos enfrentar bifurcações na vida. Aqueles momentos em que diariamente vai ser exigido de nós sabedoria, conhecimento. A gente não pode perder as oportunidades. A gente não pode decidir errado. São decisões simples, outras mais importantes, que vão determinar a história da nossa vida, da vida de outras pessoas. Então a gente começa a perceber que a vida, ela é mais... não é tão simples, né? Então a gente não pode entrar, né, sair de um ritmo frenético e usar aqui esse tempo, as nossas férias, também no ritmo frenético, para depois entrarmos no ano de novo. A gente precisa, irmãos, e eu gosto de fazer isso em janeiro, a gente pode fazer em outras épocas do ano, é importante que a gente faça. A gente precisa parar para avaliar, a gente precisa parar para fazer aquela contagem. Esses dias eu fui no shopping, fui numa loja, fui para ir na loja, chegou lá, a loja estava fechada, tinha uma placa lá dizendo, uma livraria, né? A livraria Cultura estava tendo contagem, não, era inventário, era dia de inventário, eles tinham fechado. Eles precisavam contar tudo que tinha lá dentro, fazer uma avaliação, o que saiu, o que entrou, bater, para depois seguir em frente, para depois sair vendendo. E a gente precisa disso. A gente precisa olhar para trás, perceber o que a gente ajuntou no ano de 2014, o que deu certo. Né? Porque, afinal de contas, irmãos, a vida é essa que nós temos, e ela não espera por nós. E ela vai exigir de nós em 2015. Então, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar sobre essas coisas agora, no começo do ano. Não é verdade? O que você acha? Você concorda comigo? Então, pensando em lista, né, fazer lista daquilo que a gente pensa que nós conseguimos reunir e nós ganhamos em 2014, de que, de alguma forma, nós conseguimos ajuntar, agregar, né? Ou seja conhecimento, seja em alguma propriedade, né? Algum bem durável, né? Todas as coisas pelas quais nós trabalhamos durante o ano de 2014, tudo aquilo que nós conseguimos ajuntar. Queria também lembrar das experiências que nós tivemos em 2014, todas elas. Afinal de contas, foram 365 dias, tantos momentos, tantas experiências, tanta coisa que mexeu com a gente. E a gente não pode simplesmente seguir em frente sem antes fazermos aí uma avaliação, o que nós ganhamos com isso, o que nós realmente conseguimos ajuntar. Lembrando do salmista, Salmo 90, Salmo de Moisés, que ele fala que a gente precisa aprender a contar, a somar, a reunir os dias para que a gente alcance um coração sábio. E é um pedido que nós fazemos para Deus. É por isso, irmãos, que é muito importante que agora a gente aproveite esse começo do ano. Nós vamos ter aí hoje mais 4 domingos para refletirmos sobre a nossa vida. O que nós ajuntamos, o que nós temos, o que Deus nos deu, como Ele nos preparou para enfrentar tudo o que vem por aí. Tudo o que a vida nos reserva. Tudo aquilo que dia após dia nós vamos enfrentar durante esse ano que começa agora. Amém? Vamos fazer isso? Então, se você não estiver viajando, né, então venha aos domingos de manhã para a gente refletir sobre essas coisas, para que a gente comece o ano bem. Amém? Vamos fazer isso? Vocês topam?
pensando na sua lista. A gente também tem as nossas listas aí de resoluções, né? A gente não vai complicar muito a sua vida, né? Nem eu, nem o pastor Leandro. Nós queremos trazer para você um item só um item, para que você coloque na sua lista de prioridades para esse ano. A gente pensa que é um item muito importante, de máxima prioridade. Nós precisamos dar atenção, nos esforçarmos para cumprir, né, essa meta e fazer valer, né, essa resolução para o ano de 2015, que é, irmãos, em 2015 eu serei feliz. Eu vou ser feliz em 2015. Eu vou ser feliz em 2015. Como é que a gente pode saber se nós vamos ser felizes em 2015? É possível, irmãos, a gente determinar que vamos ser felizes em 2015? É sobre isso que nós vamos conversar. Será que felicidade realmente é algo que que responde ao nosso controle? Será mesmo que a gente pode saber se nós vamos, ou se nós podemos decidir se vamos ser felizes ou não? Esse ano eu vou comprar um carro. Aí você vai trabalhar para isso. Esse ano eu vou cuidar da minha saúde. E eu vou trabalhar para isso. Eu vou fazer exercício. Esse ano eu vou emagrecer. E eu vou trabalhar para isso. Esse ano eu vou ser feliz. Será que depende de nós? Ou não? Será que está dentro do nosso ambiente de controle? Será que a gente pode determinar isso ou não? Será que não é algo que depende de Deus? Deus que sabe se eu vou ser feliz em 2015. Será que Deus pensa assim? A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 4, uma ordem, um imperativo. Palavra de Deus para nós. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos, alegrai-vos, né? Sempre. Alegrai-vos sempre. Como é que a gente fica alegre sempre? Nossa, isso é felicidade, felicidade. Aquela constante. Não importa as circunstâncias, não importa as subidas e as descidas, estamos felizes. E o apóstolo Paulo fala, vocês devem estar sempre alegres. Outra vez digo, sempre, né? Então é possível. Se é uma ordem, e se depende de nós, irmãos, então é possível. Não é verdade? Deus não ia nos dar algo que a gente não pudesse lidar, uma responsabilidade que a gente não pudesse assumir. Então, se Ele ordena, então a gente pode cumprir, né? O problema é que a gente tem ouvido demais, muito, constantemente, diariamente, que felicidade é algo utópico, né? É coisa do Walt Disney. Esse negócio de ficar feliz para sempre é Walt Disney. Esse negócio de feliz sempre é coisa de fantasia, de história para criança. Ou, como diz o Freud lá, é delírio, é ilusão. Para ele, ninguém pode ser feliz, porque a felicidade não depende de nós. A gente está em meio a um mundo complicado. E a gente nunca vai ser feliz sempre. E a gente acaba aprendendo todas essas coisas. E a gente cede, irmãos. Não é à toa que nós temos tido, né? E esse ano nós queremos trabalhar mesmo contra isso. Tantas pessoas em depressão, ou entrando em depressão, mesmo na fé em Jesus. Pessoas que sofrem tantas doenças emocionais, não é verdade? Pessoas que hoje, apesar de confessarem uma fé em Jesus, apesar de confessarem a fé em Jesus, que traz alegria, uma alegria plena, que é o que a palavra nos diz, pessoas que no próprio semblante elas demonstram tristeza, tristeza profunda. E hoje nós queremos, irmãos, começar a pensar sobre essa questão, de que muitas vezes isso acontece porque a gente tem ouvido o exército do inimigo, né? As conversas dele acerca do que nós temos por direito pela fé em Cristo Jesus.
depende de nós. Não importa as circunstâncias. Por isso que a partir do domingo que vem nós vamos tratar das circunstâncias, depois das pessoas, porque muitas vezes a gente não é feliz por causa das pessoas. Mas o Senhor tem nos dado a responsabilidade de sermos felizes. É uma ordenança, é um imperativo. Amém, irmãos? Nós vamos tomar posse, né? Nesse sentido, nós vamos tomar posse da felicidade, da alegria plena e constante durante cada um dos dias, momentos, segundos do ano de 2015. Amém? Amém? Irmão, o que vem na tua cabeça quando você pensa em felicidade? O que vem aí na sua mente? Felicidade e alegria, a gente não vai ficar muito no conceito, não, a gente não tem tempo para isso. Mas a gente parece que às vezes mistura o que é alegria, o que é felicidade, não é verdade? E eu também não vou ficar diferenciando muito uma coisa da outra, não. A nossa proposta aqui não é essa. Eu trouxe aqui um gráfico, pode colocar o que é esse gráfico aqui. A revista Exame, né, foi ela que publicou um gráfico parecido com esse aqui, há um tempo atrás. Eles fizeram um trabalho em cima das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Né, e do Brasil, né? Aqui nesse caso foi aqui do Brasil, as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Então eles entenderam que a melhor empresa não é aquela que paga mais, só. É também, paga bem, mas não é só isso. A melhor empresa não é aquela que tem mais recursos tecnológicos e um ambiente cheio de ferramentas, não é isso. O melhor lugar para se trabalhar é o ambiente onde existe descontração, onde existe felicidade, alegria, onde a alegria está no ar. E aí as maiores empresas e as melhores empresas, Google, Facebook, essas empresas de tecnologia, elas trabalham bastante essa questão da satisfação e daquele ambiente solto, livre, descontraído, né? Essa palavra, descontração. Eles investem em descontração. E é por isso que as pessoas lá trabalham e trabalham felizes. Elas ganham bem também, mas às vezes não é o maior salário. Muita gente sai, às vezes, pensando no maior salário e depois se arrepende, fala, poxa, lá eu era feliz. Né? Hoje eu ganho mais, mas lá eu era feliz. E aí eles fizeram uma série de entrevistas desse tipo e eles fizeram esse gráfico. Né? Para eles, né, no caso deles lá, felicidade é diferente assim, de alegria, mas elas andam juntas. Felicidade é essa constante, tem a ver com o bem-estar, tem a ver com contentamento. E eu gostei que eles usaram esse termo, porque é o termo que a gente vai enxergar lá no Novo Testamento, bastante. Contentamento. Porque às vezes a gente pensa, a felicidade não é uma coisa que a gente encontra muito na Bíblia, mas sim, a gente vai encontrar lá como contentamento. E eles disseram então que felicidade é contentamento e ele é constante. Uma pessoa feliz é feliz sempre, não importa. A alegria, às vezes, ela tem os picos. A alegria, sim, é pontual. Às vezes você está mais alegre, às vezes menos alegre, às vezes mais, dependendo da situação que você vive. Mas felicidade, uma pessoa feliz, ela é uma pessoa contente, satisfeita com a vida. E essa, irmãos, é a questão. Essa é a questão. Voltando aqui para o que o apóstolo Paulo falou. Então, não é só aquilo, de repente a Bíblia é um livro muito antigo, de repente a Bíblia é um livro ultrapassado, de repente a Bíblia ela não pode realmente atender às nossas necessidades pós-modernas, né? Nossa situação hoje. Mas não, né? Aquilo que a revista Exame lá, eles gastaram muito para fazer essa pesquisa, eles viajaram muito, fizeram muitas conversas, aquilo que eles disseram lá, o apóstolo Paulo já disse, a palavra de Deus já disse, não é verdade? Regozijai-vos sempre, sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, é imperativo, é uma ordem. Então quer dizer que se nós não estivermos alegres, irmãos, a gente está pecando. Em primeiro lugar, a gente peca quando a gente não obedece. É uma ordem. O apóstolo Paulo fala, vocês devem estar sempre alegres, felizes.
Vocês têm a obrigação de serem felizes. E quando nós desobedecemos, então nós estamos pecando. Em primeiro lugar, é isso. Regozijai-vos sempre, sempre. Estado de contentamento, bem-estar, de satisfação. Porque quando a gente não está contente, irmãos, com a vida, a gente se parece muito com aquele povo que andava lá no deserto reclamando da vida. E a gente é campeão em murmurar. Como a gente gosta de reclamar. A gente reclama de tudo, a gente reclama da comida, a gente reclama da nossa casa, nós reclamamos do nosso do carro, da nossa esposa, do nosso marido, da família, dos pais. A gente reclama de tudo. Isso é mal, isso é nocivo, isso é doença, irmãos. É o contrário, né? Nós precisamos estar contentes com tudo aquilo que nós temos, porque quando a gente reclama, a gente está sendo rebelde, né? Não é verdade? Tem um pouco disso aí. Regozijai-vos sempre no Senhor. A diferença, a nossa diferença é que a fonte, a origem dessa felicidade não está aqui, não está aí no seu coração. A nossa alegria tem uma fonte. Né? Lembra que Jesus falou, quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior e jorrarão para a vida eterna. Isso é constante? Muito constante. Sempre, 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 sempre. É a fonte. É por isso que o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo aqui de Filipenses, Efésios de novo, Leandro. Eu sei. Tudo bem, deixa eu falar. É que eu sempre falo Efésios, ele fala Marcos, é Filipenses. Né? Ok, em Filipenses, no mesmo capítulo 4, pode ir para frente, porque eu trouxe mais um versículo. É o mesmo apóstolo Paulo que afirma, porque, irmãos, ele fala, regozijai-vos sempre, sejam sempre alegres e sejam felizes, porque ele viveu isso na pele. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o apóstolo Paulo, um homem feliz, homem feliz. E aqui ele diz, eu aprendi o segredo. O segredo. Esse termo, irmãos, é muito importante aqui, né? Lá no original do grego, é algo que tem a ideia de iniciação. Ele fala, eu fui iniciado, eu desvendei o mistério, né? Porque era um termo usado para cultos de mistério na época. Ele fala, eu descobri o segredo da felicidade. Eu descobri o segredo da vida. E eu descobri o segredo de viver contente, de viver feliz. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos, as ocasiões. Não importa. Eu aprendi. Eu desvendei o mistério. E é por isso que eu falo para vocês. E a carta que ele escreve para a igreja de Filipenses, nós vamos tratar nos outros domingos disso, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo para uma igreja. Né? Tem as cartas para Timóteo, as cartas pastorais, mas a carta que Paulo escreve para os filipenses é uma carta do apóstolo para os seus amigos, para uma igreja muito próxima, uma igreja muito amiga, uma igreja muito companheira. O apóstolo Paulo escreve essa carta no final da vida, preso, muito provável que seja em Roma, lá no finalzinho. E a única igreja que continuou do lado dele, ali firme, até o último momento, né? E ele vai escrever isso em toda a carta, e ela é conhecida como a carta, como o livro da alegria. O apóstolo Paulo preso, sentença de morte, aguardando o cumprimento da sentença de morte, situação difícil, ele estava acorrentado a um soldado 24 horas por dia, numa masmorra gelada, úmida, perspectiva de vida, nada, mas é a carta mais alegre do apóstolo Paulo. E aí ele fala, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele pausa, parece que ele dá uma paradinha, e ele lembra de onde ele está, da situação dele. Ele está mandando, vocês devem se alegrar sempre no Senhor. E aí ele repete, outra vez eu digo, eu afirmo, eu confirmo, alegrai-vos,
Alegrai-vos, sejam no Senhor. Alegrai-vos, estejam alegres, contentes, felizes. Não importa a variável, não importa as variantes, né? Não importa. E aí logo depois ele afirma, porque eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Ele aprendeu o segredo. Ele podia tudo, tudo em Cristo Jesus. Então, para o ano de 2015, é essa resolução que nós queremos firmar, irmãos. Não é verdade? Eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei se aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Se é fartura ou se é necessidade. Mas eu assumo compromisso diante de Deus de ser feliz. Porque eu posso enfrentar todas as coisas em Cristo. Amém, irmãos? Que me fortalece. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos. Aí sim, né? O povo gosta de tomar posse da palavra, né? Você não vai tomar posse de um carro, nem de uma propriedade, de uma casa, não. Você vai tomar posse hoje da felicidade daqueles que estão em Cristo Jesus, desfrutam. Amém? E aí você vai encarar 2015 de cabeça erguida, olhando para frente, para o autor e consumador da tua fé. E você vai sim ser feliz em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Amém? É isso que nós vamos fazer. Pessoalmente e como comunidade também. A alegria e o bom humor podem transformar ambientes organizacionais. A alegria transforma o ambiente, né? Ele está afirmando. Reuniões, entrevistas de emprego, negociações e até estimular parcerias. Como dissemos, a alegria é uma força que, acima de tudo, conecta e nos puxa para o presente momento, onde passado e futuro, por hora, são deixados de lado. Ambientes organizacionais dotados de descontração geram excelentes resultados. Mais um, Boca, tem mais uma frase. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Então, se nós nos comprometermos a ser pessoas felizes, o que vai acontecer com essa reunião aqui, irmãos, de pessoas felizes? Com essa comunidade de pessoas felizes? Nós vamos ser uma comunidade feliz. O ambiente feliz. Que essa seja a nossa marca durante o ano de 2015, amém, irmãos? Queremos ser uma igreja alegre, onde a alegria transborda, né? Vocês lembram de Neemias? O livro de Neemias, lá no capítulo 8, você não precisa abrir, só estou lembrando aqui agora, porque lá tem um versículo importante, que, né, lá Neemias e Esdras restabelecendo o culto, construindo o muro, construindo o templo, e o povo retomando a vida, e aí eles olhavam para aquela situação, né, e lá no capítulo 8 de Neemias a gente vê que eles olhavam para essa situação, e aí eles só conseguiam chorar. E aí no 7º mês, né, eles começaram a ler as Escrituras, o sacerdote Esdras começou a ler as Escrituras, e eles liam as coisas que Deus já tinha feito, e eles então olhavam para aquelas palavras, e lembravam de tudo aquilo que Deus fez no passado, e eles olhavam para a situação deles e eles só conseguiam chorar. É até engraçado, né? Você vê lá, o povo chorava o tempo todo. De repente, né, o próprio Esdras, o sacerdote, ele dá uma chamada no povo. Ele fala, olha, é o seguinte, hoje não é dia de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É tempo de vivermos a alegria. Vai ser difícil? Vai. Não é que a gente vai ficar alienado, não. Vai ser duro, vai ser complicado. A gente vai ter que reconstruir tudo. E muitas dificuldades, e muito esforço. Vai ser muito penoso, doloroso, vai sim. Mas a alegria do Senhor é a nossa força.
Portanto, chega de lágrimas, né? Ele diz lá, naquele dia, aí ele proíbe o povo, decreto de lei, proibido chorar, hoje é dia de festejar. Então eles começaram a festejar, e eles então lembraram da festa das cabanas, das tendas, eles nunca tinham feito, e na medida em que eles leram, ao decorrer do ano, eles fizeram a tenda, e eles habitaram ali nas tendas, deixaram aquelas casas lá, né, difíceis, aqueles bairros em reconstrução, foram lá para a cabaninha, e aí a palavra diz que eles foram tomados de alegria, porque eles se viram dentro do plano de Deus para reconstruir a cidade, para reconstruir aquele lugar que ia ser preparado para que Jesus nascesse 400 anos depois. Então, irmãos, esse ano a gente vai fazer assim como, não é que a gente não vai chorar, né? Não é isso não é isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos ser felizes. Amém? Serão lágrimas que vão olhar para todas as circunstâncias de uma outra perspectiva. A perspectiva daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós nos alegramos sempre. Sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Amém? Eu trouxe mais um vídeo, você coloca pra gente. Milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo e a vida fica assim, uma Brastemp. Pode ir para frente uma boca? A gente encerra aqui. 2015. Você gostaria de aceitar o desafio e assumir o compromisso de ser uma pessoa feliz? Sim? Você aceita o desafio de ser feliz esse ano? E aí então, uma pessoa feliz, contente, satisfeita, segura na vida. Deus está comigo, não importa a situação. Ele está comigo, Ele está comigo. Uma pessoa feliz, então, ela contagia o ambiente. Nós seremos, então, uma comunidade feliz, né? Uma comunidade que sorri também bastante. Eu acho tão bonito esse vídeo, né? E eu lembrei, né, da comunidade, nós vamos participar agora da ceia, e eu lembrei daquela comunidade de Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, versículos 44 e 47, aquele resuminho. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Irmãos, esse é o retrato de uma comunidade feliz. Esse é o retrato de uma igreja feliz. Não é verdade? Eles se reuniam para partir o pão. Nós vamos fazer isso com alegria e singeleza de coração, sinceridade de coração.
É isso que nós vamos fazer. Então hoje eu queria convidar você a participar de uma ceia feliz, né? Uma ceia e de uma mesa de muita alegria. Amém? Eles então dividiam o pão, partiam o pão, participavam do pão com muita alegria. Com alegria no coração, eles louvavam a Deus. E eles tinham então a simpatia de todo o povo. Eles caíram na graça, né? Em outro termo, de todo o povo. Eles eram uma comunidade contagiante, irmãos, contagiante. Os vizinhos ficavam olhando, que alegria é essa? Que alegria é essa? Queria convidar o pastor Leandro, vamos? E esse momento, irmãos, que é o momento da ceia, nós vamos participar, lembrando aqui dessa comunidade, refletindo sobre essa palavra que nós ouvimos, o desafio que hoje nós aceitamos, né, e nos comprometemos a viver, que essa ceia que nós vamos participar seja um marco, amém? Amém. Da obra que Deus realizou em Cristo Jesus, e agora em Cristo Jesus, nós vamos olhar para frente, e vamos encarar tudo aquilo que vem, né? Amém? Amém, irmãos? Então, você é convidado agora a participar. Se você crê, se você está em Cristo Jesus, se você se compromete a assumir, né, essa vocação de felicidade, porque quem está em Cristo Jesus é feliz. Né? Então você vai participar da mesa mais feliz do universo. É a mesa que Jesus preparou para nós. Vamos tomar o pão e vamos tomar do cálice. E vamos lembrar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Nós temos esse privilégio, nós temos essa alegria. Amém? Pode vir aqui agora. Nós vamos servi-los. Vamos esperando aqueles que já foram servidos e que ainda não foram servidos, para cearmos juntos. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim. Filho de Deus, que morreu por você, estabelecendo uma nova aliança, estabelecendo um novo reino, um reino em que
o Deus, o Elohim, o Senhor, distante, agora é Pai. Agora é Pai. É o Pai do Pai Nosso. É o Pai que vê cada um de nós. É o Pai que vê aquilo que nós precisamos e necessitamos. Aquele Deus distante que nós prestávamos culto agora é o nosso Pai. Esta é a nova aliança. É muito mais próximo. Não existe limitação que o pecado possa trazer. Porque agora nós estamos com acesso direto ao Filho de Deus, a Deus. Acesso diretos por esse sangue. Bebamos todos, nos recordando daquilo que Jesus fez por nós. Em nome de Jesus.